né? São muitas coisas que precisa fazer na igreja. A gente, quando fala na igreja, não significa no templo apenas, né? Significa nós, como povo de Deus, que procuramos servir o Senhor. Vocês viram a primeira leitura? Josué, depois que refletiu com o povo sobre o que Deus fez, tirou o povo da escravidão do Egito. No final ele disse, nós todos serviremos o Senhor, porque é nosso Deus. Só essa leitura valeria já para que os leigos todos sentissem o quanto é importante servir o Senhor. Em vários sentidos, né? Na parte de evangelização, na parte dos ministérios, na parte dos serviços, movimentos, enfim, tudo aquilo que nós fazemos. Também na parte mais material, né? Então, nós façamos como Josué e o povo de Deus, que reconhece o amor de Deus. Então disseram todos, nós serviremos o Senhor, porque é nosso Deus. Mas hoje, queridos irmãos, refletindo um pouco sobre o Evangelho, eu digo para vocês, isso aqui é uma batalha para a gente meditar, estudar, pensar, porque falar pouco é mais difícil que falar bastante, tá certo? Então, para a gente reduzir um pouquinho, para a gente ficar dentro dos 45 minutos, então a gente tem que procurar sintetizar as coisas. Vocês estão lembrados da multiplicação dos pães? Esse evangelho de hoje é o final daquele evangelho que começou com a multiplicação dos pães. É o capítulo 6 de São João. E hoje é bem o finalzinho do capítulo 6 de São João, onde João, depois da multiplicação dos pães, fala sobre um sinal importante de Jesus. Aliás, São João fala as ações de Jesus, os milagres de Jesus, ele não fala milagre, ele fala sinais. E esse sinal que ele realiza é o sinal do pão da vida. E ele fala bastante sobre o pão da vida. É um capítulo bem longo, não é? Tem 70 versículos. E hoje, exatamente, o finalzinho desse sexto capítulo, aonde ele falou bastante do pão da vida, falou do seu corpo e do seu sangue, como a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E no finalzinho, os discípulos disseram para ele, escuta, mas essa palavra aí é dura de engolir? É dura demais? Aí Jesus, sabendo que estavam murmurando, conversa com eles e no final, ele faz uma explicação para eles, né? Que o alimento que ele oferece é espírito e vida. É o alimento da alma, né? O alimento do coração não é um simples alimento material que alimenta o corpo, o estômago, né? Então é um texto muito bonito, caros irmãos, que eu gostaria que entendessem então o final desse texto. Então, quando Jesus falou que ele é o pão da vida, ele não quis tratar de um alimento para sustentar o corpo. Lembrando a vocês todos, caros irmãos, que poucos alimentos existem no mundo que são universais. Vocês sabem que o pão é um alimento que tem no mundo todo. No mundo todo. Tem alimento que é próprio de alguns lugares. Por exemplo, o arroz é muito usado nos países orientais. Nós também usamos, mas mais os países orientais. Países europeus quase não usam. O feijão é mais usado aqui na nossa região. Entendeu? A carne é praticamente usada em quase todos os lugares do mundo. Tem gente que tem muita restrição à carne, a carne do porco e assim por diante, né? E assim, então, o pão é um alimento universal. Qualquer lugar do mundo tem o pão. Por isso que Jesus está usando para nós esse simbolismo do pão. Por quê? Ele é de todos. Ele usou esse simbolismo, ou usou esse sinal do pão para mostrar
que é necessário para sustentar o ser humano quando ele está com fome, mas ele passou por uma outra realidade que nós temos que entender, né? Quando disseram para Jesus, esta palavra é dura, quem é que pode escutá-la? Então, Jesus, vendo essas reclamações, perguntou para eles, então isso escandaliza vocês? Agora imagine só quando vocês virem o Filho do Homem subir para o céu. Vão ficar doidos então, né? E aí Jesus dá a lição que nós precisamos. Precisamos compreender. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Para mostrar que quando ele falou que ele é o alimento, o seu corpo e seu sangue é alimento, ele quis mostrar para nós que deve sustentar não apenas o corpo, mas sim sustentar o nosso coração, sustentar a vida de verdade, não é? Então o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, então elas não são duras de escutar. Elas devem ajudar a gente a assimilar a palavra de Jesus. Assimilando a sua palavra, as suas ações, é assimilar o próprio Jesus. O que é assimilar? Quando a gente come um pão, o nosso organismo assimila o que é importante para ele. Então, quando Jesus fala que é o pão, para que a gente entenda que deve assimilar a sua pessoa deve ser parte da nossa vida. Que não se trata de alimentar apenas o corpo, o estômago. Trata-se de alimentar o coração, a fé, o amor, que é muito mais difícil. E por isso que ele diz assim, o Espírito tem que dar vida. A carne não adianta nada. A palavra que eu vos falei é Espírito e vida. Agora, ele diz para frente, mesmo assim, alguns não creem. E no final do texto, quando Jesus viu da dúvida de alguns, disse, viu que eles começaram a ir embora, começaram a sair, ele olhou para os discípulos e disse assim, vocês também querem ir embora? Vós também quereis ir embora? Ele não ficou diminuindo a força das suas palavras, querendo segurá-los. Ele disse, não, se vocês não querem ir, podem ir, não tem problema nenhum. E ele olhou para os discípulos e disse, vós também quereis ir embora? Vocês querem ir embora? Aí Pedro vai dizer, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna, isto é, as palavras de Jesus devem sustentar a nossa vida para que a gente chegue até a vida eterna. Então não se trata aqui de a gente alimentar apenas o corpo, mas sim alimentar o coração, alimentar o amor, alimentar a fé, alimentar a vida que nos leva até a vida eterna. E vocês vejam uma coisa interessante. A primeira leitura, Josué disse com o seu povo, nós serviremos o Senhor. Aqui a pergunta é, a quem iremos? A quem serviremos? O Senhor. Aqui, a quem iremos? Iremos ao Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Então para nós é muito claro, queridos irmãos, que a gente tem que se alimentar da pessoa de Jesus. Ele tem que fazer parte da nossa vida. E se não alimentar o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito com a sua presença, a sua palavra e seu amor, pode ter certeza que nós vamos embora. Isso não vai significar nada para a gente. Por isso a liturgia nos chama a atenção para que a nossa adesão a Cristo seja cada vez mais verdadeira, seja realmente por amor ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Creio em